Então, boa noite a todas, todos que estão chegando aí para essa live Eduque-se, que vai falar aí sobre as mães, os pais, né, os educadores aí do traço 9 do Enneagrama. A gente começa hoje esse ciclo do traço 9, semana que vem vai ser sobre as crianças e hoje sobre os adultos que cuidam delas. Então, para quem está chegando a primeira vez, as lives Eduque-se, elas visam compartilhar um pouco do meu trabalho, que é o Sistema Educando Crianças com Enneagrama, que eu venho ministrando através dos meus cursos, dos meus livros e de outros conhecimentos. E a proposta é que essas lives sejam uma forma de expandir esse conhecimento por meio de boas conversas, boas histórias e boas experiências. E para nossa conversa de hoje, eu estou aqui com três mães, né, que é a Suelen, a Cleo e a Carol. E então eu quero começar abrindo, né, para elas se apresentarem, dizerem de onde é que estão falando, de que cidade, quem são os seus filhos, como é que estão se sentindo, né, de estar aqui hoje. Então, só falando também, além de ser psicólogo, especializado no atendimento de crianças, especializado no trabalho com Enneagrama em infância, eu também sou pai, né, tenho três filhos, a Maia, de 14 anos, o Theo, de 8, e a Violeta, de 7. Então, eu estou sempre aqui falando com essa dupla experiência, né, profissional e pessoal, e de viver tudo isso aqui na minha casa também. Então, vamos lá. Quero ouvir vocês se apresentando para o pessoal. Quem pode começar? Ó, só vou pedir assim que vocês deixem o áudio de vocês ativados, porque quando eu deixo nesse modo desativar, senão toda vez eu vou ter que pedir para vocês abrirem de novo. Então, só vocês ativam só se por acaso a casa cair aí. Que às vezes a casa cai, né? A criançada Às vezes aparece cai. e faz parte. Então tá Bom, aberto eu vou todo começar, mundo. então, pode ser? Por favor, Suelen. Meu nome é Suelen, eu sou de Aracaju, moro em Aracaju, e tenho duas filhas, meu TNA é o 9, né, obviamente, estou aqui como convidada mais uma vez, agradeço o convite, para mim é sempre uma delícia experienciar tanto o pré e o durante a live, a troca de experiências é muito boa. E eu tenho duas filhas. Tenho uma filha de 5 anos com TNA 1 e tenho uma filha de 3 anos com TNA 7. E, e é isso. Estamos aqui, vamos trocar. Muito bem-vinda mais uma vez. Suelen esteve aqui em outra Obrigada. live falando aí sobre uma das filhas dela. E aproveitando para quem está chegando e que conheceu o Enneagrama com outros professores, eu vi essa linguagem que a Suelen trouxe de TNA, porque eu acho que eu e as pessoas que são meus alunos são as únicas pessoas que costumam se referir também às tipologias do Enneagrama com a linguagem de traço, ao invés de tipo. E eu trago a ideia de que, ao invés de um tipo, eu falo de um traço principal. E nos últimos anos, eu comecei a trazer uma outra linguagem, que é essa de DNA, para brincar com a ideia do DNA. Do mesmo jeito que o DNA é o nosso código genético, o nosso traço principal seria o nosso TNA, o nosso traço mais natural, aquele que é uma grande base que estrutura a nossa individualidade aqui nesse mundo. Tá? Então, só para quem ouvir essa linguagem, já saber, então, que tem a ver com a linguagem que eu costumo usar. É que eu sou discípula de É, André, tudo que eu sei do Enneagrama é através dele, então eu vou usar muito a linguagem dele. não, e eu fico muito feliz quando eu escuto as pessoas falando, embora não tenha problema nenhum também de falar as outras linguagens, mas eu fico feliz. Que bom, bem-vinda, Suelen. Quem pode dar Obrigada. seguimento? Eu posso, eu posso. Por Eu sou a favor, Cléo. Cleo. Boa noite, pessoal. Eu sou a Cleo. Eu sou mãe da Isabela, de 6 anos, que eu acredito que o TNA dela é o 6, e do Léo, de 3 anos, que eu acredito que o TNA dele é o 4. Eu sou mineira, eu moro em Paraguaçu, fica no sul de Minas Gerais. Sou casado com o Juliano e atualmente eu sou psicóloga, né? Então eu tive contato com o André num curso que eu fiz dele e foi muito bacana porque eu precisava, né, me encontrar como mãe, né? TNA 9 aí, qual que era a minha missão, quais as minhas dificuldades. Então, tive o prazer de fazer o curso do André, que foi maravilhoso e foi muito importante para minha maternidade. É um prazer estar aqui. Muito, muito obrigado pela sua partilha inicial.
Cléo, seja muito bem-vinda também. Eu só estou aqui autorizando a Carol de novo, que eu acho que alguma coisa ali no... Deco, o meu tá desativando sozinho, eu não sei o que é. Sério? Bom, mas agora está funcionando, então vamos aproveitar. Agora. Bom, eu sou Carol, eu sou de Aracaju também, em Sergipe. Sou prima de André e sou psicopedagoga, atendo como psicopedagoga clínica aqui em Aracaju. E sou mãe também, né? Por esse De uma turminha convite. pequena, né? Bem pequena, assim, são 4 crianças. Então, eu tenho gêmeas, as mais velhas são gêmeas, Manuela e Luísa, as duas têm 8. Depois veio Gabriela, que tem 6. E a mais recente e última, para quem for me perguntar, é realmente a última, Isadora, de 5 meses e meio. E eu também, como sou Evelyn, assim, eu sou apaixonada pelo Eneagrama. Eu conheci o Eneagrama quando eu participei de uma comunidade católica que os meus pais fazem parte aqui em Aracaju, né, através de alguns retiros, mas eu só me aprofundei, foi um conhecimento superficial, mas eu só realmente me aprofundei e mais com o André, né, fazendo todos os cursos que ele fazia aqui em Aracaju, eu estava junto, né, até a gente chegar a abrir um grupo de criança aqui em Aracaju, trabalhando com Eneagrama, e, e é isso. Eu tento usar o Eneagrama no meu dia a dia com as minhas filhas, no meu relacionamento com meu esposo, que também tem um certo conhecimento, e também na minha profissão, né, no olhar para com as crianças com as quais eu trabalho. Muito bem-vinda, Carol, né? Minha prima, e é muito especial ter ela aqui, porque ela foi minha primeira parceira de trabalho em Eneagrama com Infância, né? Em Aracaju, quem começou comigo a fazer as oficinas diretamente com as crianças de Eneagrama, né? As oficinas de Eneagrama com as crianças, de brincadeiras e jogos. O primeiro material que eu tive de apresentação do Eneagrama, do que eu uso a linguagem dos 9 bichos, né, para apresentar para as crianças, foi uma amiga de Carol que preparou e que fez, que eu usei até algum tempo atrás, até eu fazer um outro material de outro modo. Então, é um prazer muito grande por esse duplo motivo, né? Por ser minha prima, por ter sido parceira desde o começo. E é uma grande alegria estar aqui também, né, falando sobre o traço 9. Não só por isso, porque também é o traço da minha esposa, né? A mãe dos meus filhotes. Ela, infelizmente, não pode estar aqui agora, talvez ela entre daqui a pouco, porque ao mesmo tempo que eu estou aqui, ela está na live de lançamento de um livro que ela fez parte, que ela escreveu um artigo sobre yoga e parto, né, que ela trabalha com doulagem, mas também é muito bom porque eu sei que eu vou estar vendo histórias que eu vi ao meu lado, né, além de ser as histórias que eu conheço como profissional. Então, vamos lá, vamos iniciar, e para aquecer assim, a conversa, eu queria mostrar aqui uma foto, um slide, para trazer o que é, para mim, o que representa essa energia aí do traço 9 do Enneagrama, e aí lançar a primeira pergunta, então, para a gente poder começar a ouvir as partilhas, as histórias. Vamos lá. E a seguinte imagem. Está carregando aqui. O ego diz: depois que tudo der certo, eu vou sentir a paz. E o espírito diz: encontre a sua paz e tudo dará certo. Eu acho que essa imagem, ela tem tudo a ver com o traço 9, né? E é uma coisa importante quando ela fala do traço 9, para mim é especial falar sobre o traço 9, por um fator que quem conhece Enneagrama e conhece o símbolo do Enneagrama sabe que o ponto 9 do Enneagrama ele é o único ponto que está no topo do símbolo. Ele não tem nenhum traço ao lado dele. E a somatória dos outros números abaixo sempre vai dar 9. Você pegar, logo depois do 9, tem o 8 de um lado e o 1 do outro. 8 mais 1, 9. Depois o 7 e o 2, 9. Depois o 6 e o 3, 9. Depois o 5 e o 4, 9. E isso acontece porque o 9, ele representa no Enneagrama o nosso estado de união. O que acontece quando eu estou unido? Quando eu não excluo nenhuma parte de mim mesmo e quando eu não excluo nada nem ninguém. Que é quando eu acesso o estado de amor.
E esse estado de amor é um estado de inclusão, onde tudo e todos são igualmente valorizados e incluídos. Então, quando eu acesso esse estado de essência, que é o estado de união, que é o estado amoroso, que é a essência da vida, eu consigo me sentir em paz comigo mesmo, com a existência e com tudo e todos que estão à minha volta. E é por isso que a gente tem aí na qualidade, no dom, como eu chamo, do traço 9, o dom da paz e da harmonia, que é uma capacidade de acessar esse estado de presença que te faz sentir em paz com tudo e com todos. E que, consequentemente, traz muitos benefícios, como, por exemplo, uma capacidade grande de entrar no verdadeiro fluxo, porque a vida o tempo todo está lançando desafios, né? E quando a gente está presente de verdade, está inteiro e está mais em paz, a gente consegue olhar para esses desafios e encontrar caminhos sem ficar dando tanto burro em ponta de faca. E eu vejo que as pessoas do 9, quando estão na sua essência, elas têm uma facilidade de não brigar com a realidade, de entender o fluxo que a vida está mostrando naquele momento e dizer, vamos montar nesse barco e vamos aí ser navegado, né? Não sou eu que me navega, quem me navega é o mar, como já diria Paulinho da Viola. E eu acho que o 9 tem essa capacidade grande de fazer isso. E isso traz muitos benefícios para a vida e traz muitos benefícios também para a relação com as crianças. Né? E esse post que eu botei aí dessa imagem, com essa frase, ele tem tudo a ver, porque eu costumo dizer assim, que quando a gente está numa situação de desafio, de ansiedade, a nossa tendência é a gente querer resolver para ficar em paz. Não é verdade? Essa é a nossa tendência. Mas muitas vezes o 9, sem pensar, ele faz o mecanismo ao contrário, que é o mecanismo que eu acho que é o mais saudável na maior parte das situações, que é, eu preciso ficar em paz para resolver a situação. Se eu perco a minha paz, eu não consigo resolver. E a verdade é essa, a gente realmente precisa, na maior parte das situações, encontrar a paz primeiro para poder aí sim tomar a decisão. Porque quando a gente toma a decisão para ficar em paz, ela gera uma paz, só que é uma paz muito mais especial e temporária. E que é o que acontece também quando o 9 não está alinhado com a sua essência, quando está preso na personalidade, né? Que fica tentando fazer isso, de encontrar a paz para agir, mas muitas vezes não fazendo o que tem que ser feito. E aí, se eu não faço o que tem que ser feito, eu acabo não ficando em paz e não acessando essa paz verdadeira. Então, a primeira pergunta que eu queria lançar para vocês, e fica à vontade quem quiser começar, quando vocês estão bem, quando vocês estão alinhados aí com a sua essência, que estão em paz, que estão na melhor versão de vocês, como é que vocês são como mães? O que é que vocês notam que chama atenção, que aparece, que características, que experiências vocês poderiam partilhar sobre vocês nesse estado de essência? Vou começar falando sobre isso. Eu acho que a tranquilidade, a calma, a paciência são as grandes características do traço 9, né? Eu já tinha essa percepção de que eu era uma pessoa relativamente tranquila, paciente, calma. Todo mundo, quando fala em Suelen, fala, é tão calma, chega a ser letárgica, né? Tão calma. Mas, inevitavelmente, isso se reflete na criação das crianças, né? Isso vai refletir no comportamento meu com elas. Isso acaba aparecendo. E aí, é tão natural que você só percebe que isso acontece quando as pessoas comentam, né? Fala assim, não, você tem muita paciência, não é possível você estar vendo isso acontecendo e tá nessa calma toda, nessa tranquilidade toda. Então, assim, se elas estão no meio de um caos, eu tenho uma habilidade maior de entrar no meio do caos e dizer, olha, vamos acalmar aqui, vamos respirar fundo. É uma frase que eu sempre digo a elas, vamos respirar fundo, respirem fundo, cheira a flor, sopra a vela, aí elas até quando eu não estou presente, elas mesmas fazem, né? Eu já vi Laís dando ordem para Alice, assim, Alice, cheira a flor, lembre, cheira a flor e sopra a vela. Então, assim, embora para a gente seja algo natural, aí você vai notando que isso vai ficando na educação delas, né? Elas já vão conseguindo pegar um pouquinho disso. Acho que esse é o grande dom, é o que eu mais percebo quando estou bem, quando estou na essência, essa tranquilidade fala alto, essa calmaria fala alto. É uma capacidade, eu fiquei lembrando você falando, Suelen,
de uma informação, né, que eu tive há muitos anos atrás, que eu acredito que muitas pessoas aqui devem saber essa informação, talvez, que é de que no meio de um furacão é calmaria, né? Então, a gente pode viver o furacão na superfície, misturado com aquele caos, ou pode viver o furacão no meio ali, estando mais tranquilo e olhando para aquele furacão lá à sua volta, né? Eu acho que você está dizendo assim, quando eu estou bem, eu consigo ir para o meio do furacão, né? Em vez de eu Consigo. ficar ali deixando o furacão me levar, é como se viesse alguma coisa que fizesse não olhar para o que não precisa, né? Meu olhar sai de um monte de coisa e foca naquilo que tem que ser feito naquela hora. E aí vem uma calma, uma Exatamente. tranquilidade. Porque a verdade é essa, é que quando a gente vai para ação, que é o que tem que ser feito, isso dá uma calma, mesmo quando a situação é caótica. Porque no fundo tem uma tranquilidade no coração dizendo, eu sei que é isso que eu tenho que fazer. E eu acho que é isso que acontece quando você consegue ter aquela fala mais calma, mais tranquila, né? Escutar de verdade. Bacana. Muito obrigado, Perfeito. Sueli. E como é que é para vocês, Cléo, Carol? Eu compartilho da mesma ideia da Sueli. Assim, eu acho que quando eu estou conectada com a minha essência, eu consigo me organizar melhor, né? Assim, emocionalmente, acolher mais as crianças emocionalmente. E eu vejo, assim, um exemplo disso é a pandemia, né? Então, já vai para 2 anos que a minha filha está aí nas aulas remotas, né? Eu tento, né, mostrar para ela o lado bom também de tudo isso, né? E eu sinto que a gente se uniu muito. A pandemia fez a gente se unir. E, e aí eu sinto quando eu estou, né, conectado com a minha essência, com equilíbrio, com maturidade, né, para lidar com as adversidades do dia a dia, eu consigo me controlar mais, eu consigo respeitar, acolher, né? Então isso, assim, eu consigo estar mais conectada com eles, né? E acolher as dificuldades, as dores, a raiva, as brigas, né? Flui de uma forma muito mais, de uma forma muito melhor. Sim, é como se mesmo as brigas, mesmo os conflitos, as confusões, né? Eles não virassem um empecilho, né? Mas apenas Uhum. algo que você tem que lidar e que vai passar. É como se naquela hora, no fundo, a gente sabe que tudo que acontece vai passar. Mas na hora que a gente está vivendo, a gente tem dificuldade de viver dessa maneira, né? Mas É. eu acho que vocês que do traço 9, quando vocês estão na essência, é como se fosse uma facilidade de fazer isso, né? De entender que vai passar mesmo. Então não precisa de um grande desespero com aquela situação, de uma grande preocupação com aquela situação. É como a Sueli Aí, falou, às vezes a gente está até preocupada, né? Mas a gente consegue estabelecer, né? Assim, em contato com a essência, entendendo, né? Aquele momento, a gente consegue ter uma estrutura emocional para lidar, para tentar trazer a paz, a harmonia, né? A entender, sim, que às vezes vai ser mais fácil, às vezes mais difícil, mas ir tentando controlar isso de uma forma mais harmoniosa, mais tranquila, sem desesperar junto, né? Sendo ali um amparo emocional que a criança precisa. isso é muito interessante. Eu lembrei de duas coisas. Um primeiro, assim, é uma coisa que eu sempre percebi aqui em casa com a minha esposa, né, com a Priscila, que eu sempre senti ela um esteio emocional muito grande, assim, com os meninos, sabe? Eu acho que cada um de nós, pai e mãe, cada um traz uma forças diferentes para os filhos, né? E eu sempre senti que ela trouxe uma força muito grande de esteio emocional, que foi essa capacidade quando a situação está desandando de você se manter estável, né? De você manter uma certa estabilidade naquele momento, mesmo que superficial, que dentro de você essa estabilidade não esteja existindo. E a imagem que me vem, que tem a ver também com muito a ver com o Enneagrama, que é a imagem da essência e da personalidade. Então é pensar assim, que na essência a gente está falando da consciência contemplativa, que é uma capacidade de você perceber o todo. Eu olho de uma maneira mais ampla e eu consigo enxergar de maneira mais ampla, por isso que eu me sinto em paz e tranquilo, porque no todo eu sei que as coisas vão se resolver quando eu olho de maneira mais ampla. Só que ao mesmo tempo a personalidade que está na gente ao mesmo tempo naquela hora, ela não está assim, né? A personalidade está sentindo, o corpo está sentindo coisas, sensações, né? O coração está lá sentindo coisas, a mente está jogando pensamentos, muitas vezes com crenças limitantes, preocupações, inquietações. Mas se eu consigo nessa hora ir para esse lugar contemplativo e olhar, né? É como se fosse assim, eu não deixo que isso que está me perturbando tire a paz que eu preciso ter da minha ação.
Então, eu posso estar sentindo uma falta de paz em algum nível, mas outra parte minha está conectada com a paz. E aí, a paz que prepondera na ação, não a personalidade. É Como como é que é se para você? no. Pode falar, Sônia. Só complementando, é como se no turbilhão de pensamentos que tem assim dentro da gente, no meio do caos, a gente entrasse e dissesse: peraí, caos, pare também um pouquinho, porque eu vou resolver primeiro, né? É meio que um poder assim, porque como do jeitinho que o Cléo falou, às vezes a gente sente, claro, né? Nem sempre tudo é perfeito, mas eu acho que passado esse turbilhão, a gente consegue acalmar mais rápido e partir para uma ação mais assertiva. Eu acho que é isso mesmo. E como é que é para você, Carol? Então, eu acho que isso, assim, concordo totalmente com o que Suelen e Cleo disseram. E eu acho que essa conexão que você falou, né, e essa capacidade da gente, quando a gente está conectado, né, a gente se conecta com a gente mesmo, com os outros, com as crianças, né, com os outros que a gente convive no dia a dia. Então, uma coisa que eu vejo muito aqui com as meninas, assim, que do, do, do 9 é que essa capacidade também da gente perceber, assim, os lados das coisas, né? Então, assim, eu sou quase, assim, uma mediadora de conflitos em tempo integral. Então, Full assim, time. full time. Elas estão, até por causa da pandemia mesmo, a gente está mais isolado, então elas estão brigando muito. E minha irmã está aqui e não me deixa mentir. E assim, é algo que eu vejo às vezes elas fazendo. Então eu digo assim, você encrencou, agora você também falou de um jeito grosseiro, de mostrar o pouco de que aquilo não se gerou sozinho, né? Dos lados, do que cada um fez para contribuir para aquela briga. Então, eu vejo às vezes ela dizendo, principalmente a mais velha, né? Então ela faz, olha, você fez isso, você tomou o brinquedo dela, agora você também não precisava pegar desse jeito, né? Ou não precisava pedir desse jeito, né? Então, assim, eu acho que é uma capacidade que eu observo, que eu acho que ajuda nesse tanto a manter esse equilíbrio da paz, de todo mundo se ver e se perceber, né, no que fez, né, assim, que precisa pedir desculpa por aquele ponto, né, que num contexto assim de família não existe só um lado que está certo, né, não existe. Então, acho que essa percepção ampla que você falou aí, eu acho que isso é algo que para mim é algo que eu vejo sempre eu fazendo isso com as meninas, sabe? Uhum. Sempre, sempre, assim, é algo Você bem presente. olhando além do que parece que está ali, né, sendo mostrado. Você É, falando, Carol, eu fiquei lembrando de uma coisa, né? Que eu tenho uma visão, né, com relação ao Enneagrama, né, que o nosso traço principal, o nosso DNA, por isso a ideia de TNA também, ele não é formado pela história de vida, ele vem já com uma tendência com o nosso ser, pelo propósito que o nosso ser tem aqui nesse mundo, né? E se ele vem, então é como se o traço, né, e as forças que estão associadas àquele traço, é como se fossem recursos a serviço do que a gente vai viver como nosso propósito. E que propósito, como eu falo quando eu trato esse tema, não é algo da vida profissional, é algo da vida. Em todos os aspectos da vida ele vai aparecer, né? Então, é pensar assim, é como se, justamente por a gente ter um propósito e a gente ter forças que são necessárias para esse propósito mais fortes, é que a gente vem com certos recursos como se fosse já embutido no chip, aonde parece que essa qualidade aqui eu não preciso tanto aprender, eu só preciso me manter conectado comigo mesmo, com a minha essência. Que quando eu me conecto, eu acesso aquele conteúdo ali e eu faço naturalmente aquilo, né? A Priscila, minha esposa, quando eu conheci ela, a minha filha mais velha, minha enteada, tem 14 anos agora, ela tinha 3 anos. E eu lembro que ela tinha intervenções com a Maia, né? Que eu ia falar com ela e dizer, caramba, parece que você estudou psicologia infantil, sabe? Porque eram intervenções de um nível de capacidade de harmonizar a coisa ali, sabe? Que eu não via as pessoas no geral tendo. Só quem tinha tido conhecimento e formação, né? Eu, particularmente, eu tive formação, eu estava falando a partir de alguém que tinha uma formação técnica naquilo, né? Mas ela estava exercendo ali por uma qualidade natural.
né? E esse chip que eu acho que vocês trazem do Nova, de conseguir olhar as várias situações e ouvir um, ouvir outro, né? E ajudar a expressar, eu acho que é o chip do mesmo chip do cara que criou a comunicação não violenta, entende? Porque o que Carol estava escrevendo um recurso de comunicação não violenta. Eu estou ajudando aqui a ver as coisas de maneira mais ampla, a cada um entender qual foi a necessidade que estava tentando expressar ali, onde foi que se perdeu no meio do caminho, né? E, no fundo, se reconectar e se reconectar para uma comunicação mais harmoniosa. E eu queria perguntar assim, vocês lembram de alguma história a mais, quando vocês falam isso, de como isso impactou nos filhos de vocês? Tem alguma outra característica a mais que vocês percebem também quando vocês estão bem, além dessa que vocês falaram? Tem alguma outra coisa que chama a atenção de vocês? Eu queria fazer o contraponto, sem Uhum. querer fugir muito do tema, né, já, mas que é algo que me chamou a atenção, que eu já até compartilhei antes com vocês, que é a questão de, eu tenho uma frase meio que me caracteriza já, né, quando eu chego, eu digo, calma, gente, calma, não precisa isso tudo. Para tentar passar para elas a calma, eu já chego nesse, assim, calma, gente, não precisa isso tudo, vamos respirar. Só que quando eu chego falando dessa forma, não precisa isso tudo, às vezes não é a forma mais empática, vamos dizer assim, de falar com alguém que, no fundo, está sentindo alguma coisa. Eu posso estar sentindo, mas elas ali no momento estão sentindo, né? Então, às vezes eu fico refletindo o fato de que ter essa calma e entender que tudo aquilo ali vai passar também deve ser expressado de uma maneira bem cautelosa, né? Sob pena de eu estar sendo até insensível com o sentimento delas do momento, né? Que seja com a raiva, seja com a tristeza profunda, enfim, porque eu estou vendo o todo, é como você mesmo falou, eu estou aqui de fora, eu estou conseguindo ver o todo, eu sei que aquilo ali vai ter uma solução e tal, mas naquele momento elas não estão. Então, assim, embora isso seja um traço de luz, se não expressado da maneira mais assertiva possível, também acho que posso prejudicar, sabe? Nesse sentido. Não sei se vocês me entendem. Como é que é? Para vocês se identificam com isso ou não? Sim, sim, eu acho que é como vou dar até um exemplo de minutos atrás. Gabriela, eu acho que ela estava com muito sono, a que tem 6 anos, então ela estava dando um ataque porque estava perdendo no jogo com as irmãs. E eu já estava para entrar aqui com vocês para a live. Eu disse, Gabriela, olha, você está com sono. Isso é sono, você quer dormir? Ela disse, não, eu não quero dormir. E aí começou a dar aquele ataque. Não, eu só queria ganhar no jogo. Eu disse, Gabriela, vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto, se acalmar, se acalmar no quarto. Então, assim, eu acho que talvez seja um pouco isso, como o Suelen está dizendo, de que às vezes o manter a calma e dizer assim, vá para o seu quarto, se acalmar, né? É aquela coisa de que a gente acho que meio que isola aquele caos, né? Aquele conflito um pouco, né? Não consegue lidar mesmo ou fazer ela refletir. Então foi um pouco assim essa sensação de que se acalme aí, porque eu não posso Perder a minha paz aqui agora. perder a minha paz agora, porque eu vou entrar numa live. Então, assim, foi aquela coisa. E quando eu mandei ela ir para o quarto, eu disse assim, eu pensei assim, eu disse, Gabi, você não está com sono, não? Não, não quero, só quero. Aí eu conversei com ela e o pai estava lá, deixei o pai resolvendo. Mas, assim, não deu tempo de me estender muito. Mas só fazendo ela refletir. Mas eu acho que tem essa coisa, assim, eu tenho um pouco, às vezes, essa tendência, assim, de quando está o caos, né, e a gente não consegue lidar ou não consegue fazer essas intervenções como a André disse de Priscila, realmente eu tenho esses insights. Às vezes eu tá ali naquele meio daquele conflito, eu já lidei com aquela mesma situação, mas eu tô num momento que eu tô mais alinhada e aí eu consigo, e se eu fizer isso com elas, talvez vá surtir um efeito melhor.
e aí eu faço uma intervenção diferente do que eu tinha feito numa briga anterior desse mesmo jeito, e aí surte um efeito melhor. Mas quando a gente está nesse ponto de tensão, como agora que era um momento para mim importante ter que sair e entrar aqui, então aí, não, vá para o seu quarto, vamos isolar, né? Vamos abafar um pouco. Talvez, Carol, seja uma coisa mais ou menos assim, veja se faz sentido isso. É como se, assim, quando vocês estão na essência, é como se, como eu disse, quando eu vejo o caos, aquele caos, ele não me causa um transtorno. Então, eu olho para aquele caos e eu vou lidar com ele com a calma que eu estou sentindo. Quando eu não estou na minha essência, no fundo eu não estou em paz, né? Então, quando vem algum caos e eu não estou em paz, seja porque eu estou apressada, porque eu estou mal naquele dia, por qualquer motivo que seja, então a tendência é eu quero tirar esse caos o mais rápido possível daqui. Então, eu vou tentar fazer gerar uma paz, mas vai ter uma certa pressa nesse sentido, né? E vai ter uma coisa assim, tipo, olha, não vamos olhar demais para isso aqui agora, não, senão a coisa pode crescer muito. Então, é como se fosse assim, para não comprar a briga, o negócio crescer, eu prefiro talvez Sim. ignorar algumas coisas aqui, deixar de lado outras, para a gente manter a paz. Só que aí fica uma paz que naquele momento não é verdadeira, né? E como a Suelen falou, às vezes até você pode estar não ouvindo o que está acontecendo de verdade ali, e não olhando o real sentimento que está ali, porque você já está indo para uma estratégia de paz, né? Sim, sim. André, eu vejo muito isso também, assim, na relação com a minha filha, é um TNA 6, assim, e ela vai muito pro medo. Eu acho que depois que eu fiz o curso com você, foi muito importante para eu entender a criança TNA 6, né? Porque ela vai muito pro medo, e aí ela fica remoendo aquele medo, tô com medo, eu tô com muito medo. E aí eu partia desse lugar, assim, antes. Eu acolhia, mas não acolhia, né? Não, tá tudo certo, não precisa ter medo. Eu tava com pressa, precisava resolver uma coisa. Tá tudo certo, não, filha, isso mesmo. Não, mas por que você tá com medo? Não, precisa ter medo, não, né? Então, eu já ia mais de uma forma direta, né? Hoje eu consigo, né, tentar olhar e acolher mais de uma forma profunda. Não é sempre também, mas, né? Então, assim, eu tô com medo, né? Eu tive uma situação dela de cair o dente, que eu fiquei ali por um tempo explicando, filha, vamos tirar, e tendo paciência, explicando da importância, e acolhendo o medo. E aí depois eu fui entender que o medo dela era ficar feia, né? Não era o medo de perder e doer, era o medo de ficar muito feia, de ficar um buraco, né? Então, quando a gente vai explorando, a gente está conectado, a gente consegue ir mais fundo, a gente consegue explorar mais. E quando a gente não está conectado com a essência, é aquela coisa, né? É Sim. exatamente o que você falou, né? Aquele jeitinho rápido, né? Eu tô ali, eu acolho, mas rapidão, sem estar presente realmente, sem estar conectado, Você né? falando, Cléo, me fez lembrar de uma outra coisa que parece um dos movimentos até com opostos, num certo sentido, do que vocês falaram agora, né? Que é desse, quando eu não estou bem, eu vou tentar acalmar logo, porque eu quero manter a paz, então eu vou fugir do que pode gerar conflito. Mas eu também vejo um movimento, eu queria saber como é que vocês se identificam com isso e vocês percebem, que é, às vezes, dar mais tempo do que deveria dar para situações, que é o contrário. Vou dar um exemplo. A criança tem que tirar o dente, ou a criança tem que, você tem que, botou um espinho, entrou no dedo, né? E a criança está ansiosa. Então, é como se de um lado começa como, tudo bem, vamos lá, tudo bem, no seu tempo, e vai colhendo, e com calma, vai acalmando. Só que isso, como estratégia de uma maneira geral, é muito bom, como a gente vê, né? Isso é muito bom. Só que tem situações em que a criança, ela entra num lugar que essa estratégia de acolhimento não vai resolver o problema e vai fazer o problema crescer. E que às vezes você precisa ser mais enérgica, talvez, sabe? Sim. Ou ir para uma postura um pouco mais diretiva e romper aquilo ali, sabe? E eu vejo que quando geralmente as pessoas tratam não tão bem, na relação com os filhos, há uma tendência assim a dar tempo demais para as coisas e às vezes ter dificuldade de saber onde é a hora que eu tenho que parar. Então eu vou deixando falar, falar, falar e tá na hora que eu já devia ter dado um limite e não dou, né? Eu vou deixando aquilo fazer, 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 e aí uma hora eu vejo que, poxa, acho que eu passei demais, eu devia ter me posicionado. E isso, claro, vai acumulando atenção, porque se a ação que precisa é uma ação mais enérgica e você não tem, não resolve o problema. O problema às vezes até cresce, né? Como é que é isso para vocês? Vocês se identificam com isso?
Eu acredito que sim, assim, eu vejo que é exatamente isso. Eu vejo que porque assim, o TNA9, ele vai muito para esse lugar do conforto, né, de paz, ele quer essa paz, né? Então, às vezes a gente está ali por um tempo, tentando lidar com a situação, e a nossa energia está toda ali, né? É uma demanda, é uma energia, uma troca. Isso para gente, que é TNA9, é desgastante, né? Assim, porque a gente quer o conforto, a gente quer o gostosinho ali. Então a gente ou eu fico muito esgotada e aí depois eu já parto, eu não vou para essa firmeza, assim, que às vezes eu poderia ter sido mais firme antes de acontecer, mas aí o caos vem e aí eu já começo os gatilhos de raiva, de impaciência. Aí eu falo, poxa, mas tem que fazer, aí eu já vou para o extremo, né? Então, porque eu já estou cansada, eu já estou ali, ela está me demandando emocionalmente, está falando a mesma coisa, e eu estou tentando controlar, então aí eu vou para esse lugar de gatilho, de impaciência, de perder, né, de perder a paciência ali e falar, não, então chega, né? Então, assim, eu vejo muito isso. Assim, hoje já consigo ter uma consciência maior desses momentos, e na hora que eu vejo que não está caminhando, eu não fico me desgastando, eu já vou mais de uma forma direta e conduzindo para um final ali. Mas Uhum. isso assim, é comum É porque em eu algumas achei justamente situações. uma característica do 9 que olha que coisa bonita, e você vê isso aí como sempre o lado, entre aspas, negativo é uma distorção do lado positivo, né? É como se quando o 9 ele conseguisse, quando tá bem, entender que o tempo é relativo, e que é relativo mesmo, né? Isso é uma coisa que a Priscila muitas vezes fala, né? Eu sou uma autopreservação dominante, então eu sou uma pessoa que eu tenho uma família paterna de muita gente da área comercial, empresarial, então meu raciocínio matemático é muito forte. Então eu sou aquela pessoa que diz, olha, eu já calculei aqui, não vai dar o tempo para isso, não vai dar para fazer isso, né? E às vezes eu estou certo, mas tem muitas vezes que eu também estou errado, sabe? Porque justamente é uma capacidade que o 9 tem de quando está bem, de entender que o tempo ele é relativo. Então, ele às vezes cabe muita coisa ou cabe pouca coisa, né? E você não fica preso no tempo cronológico. Você se permite ver esse outro tempo. E isso é muito bom. Mas quando o 9 não está bem, é como se ele se perdesse nesse tempo. É como se estivesse É isso tentando mesmo. viver isso e não percebe que, olha, já passou do tempo, né? Tá mais do que deveria. E é onde você vai, é, o próprio adulto passando o seu próprio limite e a criança também vai indo além do limite dela naquela situação. E o que é o que torna a resolução da situação mais difícil quando se estende muito, né? Que todo mundo vai passando do ponto. E como é que é para vocês? Vocês também se identificam com isso, Carol, Suelen? Me identifico muito. E aí foi bem interessante notar, que eu não tinha parado para pensar nessa questão do tempo. E é muito interessante notar como o gatilho da gente perder essa paciência e ir para o lado totalmente sombra é causado justamente por a gente que se demorou muito nesse tempo, né? Então, assim, se viesse a ação mais correta, no time correto, eu não iria para o lado do gatilho, né? Então, assim, essa ficha agora cair, eu vou ficar atenta. É isso. Faz muito sentido. Como é que é Sim, para você, Carol? faz total sentido. Eu acho que quando que até por exemplo assim, você falando e eu me lembrando de algumas situações aqui. Então, por exemplo, às vezes em questão de doença mesmo, eu sou assim, apesar da gente, né, Deco, na parte materna, a gente vem de uma família que muita gente da área de saúde trata com a medicina alopata eu fico naquela resistência realmente de dar remédio, não sei, eu tenho uma coisa assim com remédio, então eu fico meio que prolongando, não, é só uma febre, não, vamos esperar mais um pouco. Eu adorava quando o médico dizia assim, espere a febre 48 horas, porque eu não queria já meter remédio, então assim, então às vezes isso é bom, né? Por exemplo, num caso de uma doença, né? Tem coisas que você não precisa eu segurei antibiótico para não dar tudo, mas assim, tem coisas que você não pode deixar de passar. Então,
Então, eu lembro assim de situações em que eu segurei, chega a passar assim do tempo, ó, e tá demais, ela já evoluiu, já está com a secreção e aquela coisa, então, assim, porque eu fiquei, não, vai passar, ou vou esperar, vou dar uma coisa mais natural. Então, assim, eu acho que tem esse limiar, né, de quando a gente está conectado, a gente percebe, como o Suelen disse agora, esse timing correto, né, essa coisa. Teve outra situação também que Manuela, que a gente acha que era um traço 8, ela estava com uma mania muito grande de ficar vindo para a nossa cama, né? E, e eu cansada de noite, porque, óbvio, o pai é um TNA 8, né? E eu sou um TNA 9, para quem é que ela ia escolher acordar de noite? Eu, né? Então, assim, ela vinha e eu cansada, ou então eu gosto de dormir, assim, abraçada com É ela. gostoso mesmo. E aí eu botava, e assim, recorrente, assim, a maior parte da semana. E chegou uma hora que o pai disse, Carol, isso não está dando certo. Eu não estou conseguindo dormir bem, é, porque a cama pequena, ela já grande, a gente não fica com um tempo para a gente, né? Porque ela dorme e a gente não fica junto, não sei o quê, porque ela às vezes já dormia do início da noite. Mas eu fui deixando aquilo até ele reclamar. Então, eu sabia, né, apesar de não ser psicóloga, mas sou da área da educação, então tenho uma noção, né, fiz psicopedagogia, mas você vai deixando aquela coisa assim, você falando, todo mundo falando aqui, eu me lembrando disso e me deu um insight de dizer assim, eu não queria assumir um lado, porque se eu dissesse a ela para não vir, eu estaria como se rejeitando ela, né? E se eu dissesse Não queria a nem o ela para marido, nem a filha chateado, né? exatamente, então fica naquele impasse mesmo, assim. Mas quando a gente está conectado, a gente percebe que a gente precisa assumir esse lado. Tem um momento de você assumir, né? O lado daquele momento. Então, tem bem isso mesmo, assim, do tempo, de se perder E nesse isso tempo mesmo, às vezes. é muito importante, né? Não precisa se posicionar o tempo inteiro, mas tem momentos que a gente tem que se posicionar, né? Hum. E o que vocês estão trazendo é isso, é quando o não posicionamento, quando é que isso afeta de uma maneira negativa, né? E é quando perde o time. Eu vejo que é como se fosse assim, é como se assim, a vida tem um fluxo, né? E quando esse fluxo, ele, você está alinhado com ele, você vai perceber o time do fluxo. Mas é quando você não está bem, é como se a confiança no fluxo fosse distorcida. Eu fico confiando que vai resolver, que vai resolver, que vai resolver, e não percebo, né? Que naquele momento pede uma outra ação, e não aquela que eu estava tendo até então, né? E eu acho que, como em todos os traços, né, essa que é a dificuldade de a gente sair do nó dos nossos padrões. É que justamente por misturar a essência e a personalidade, ela tem uma linha tênue quando você sai de uma para outra, né? E agora eu estou ouvindo de verdade, estou confiando e vou deixar aqui isso e não vou dar o remédio, ou agora chegou a hora de eu dar o remédio. Agora chegou a hora de dar o remédio. Eu tenho que continuar ouvindo ele, deixar ele com todo o tempo do mundo para se queixar, ou agora chegou a hora de não fazer isso. Eu tenho que acolher toda vez que o filho vem, ou vai ter algumas vezes que eu vou dizer, não vou acolher. E isso vai gerar o caos. E eu vou ter que lidar com esse caos que vai ficar, né? E que vai provocar em mim a minha dificuldade de lidar com o caos. E eu acho que isso é um ponto importante, né? O que mais vocês percebem? A gente acabou entrando naturalmente, né, também de como vai ficando quando a gente se afasta da essência. Tem outras características que vocês percebem que acontece com vocês também? Eu acho que o procrastinar, né, um pouco assim, né, do traço 9, assim, uma coisa que eu percebi, assim, muito que em mim aqui no dia a dia, é que às vezes eu tinham coisas, né, compromissos, prazos de trabalho, prazo de entrega de alguma coisa que eu estava estudando e
e eu ia procrastinando, né? Fazendo coisas totalmente irrelevantes e desnecessárias ao longo do dia, ou então até, por exemplo, priorizando ficar com as meninas o tempo todo, então aquela coisa, e acabava que quando eu não conseguia cumprir aquele prazo, dava aquela frustração, aí a irritação tomava conta, né? Então, assim, o procrastinar acabava virando o conflito em si, né? O conflito gerado por mim mesma. Então, assim, essa coisa da gente não executar realmente aquilo que precisa ser feito naquele momento, dar o tempo para reservar o tempo para um pouco de tempo para tudo da sua vida, né? De você incluir tudo aquilo que precisa ser feito, eu acho que prejudica a gente, né? Gera um estresse, pelo menos para mim, um desgaste mesmo, eu me desgasto emocionalmente mesmo, assim, o Sim. fato de ficar adiando. É porque às vezes as demandas vão se acumulando, né? Eu acho que a procrastinação, para mim, também é um ponto, é o caos estabelecido, né? Antes de eu conhecer a ferramenta do Enneagrama, né, eu passei pelo meu segundo porpério, que eu acho que é onde foi quando eu me perdi nesse sentido, assim, na minha organização emocional, física, né? Então, assim, eu sou um TNA 9 social. Então, quando eu estava mudando de cidade, meu marido é um TNA 3, então ele estava mudando de trabalho, veio o meu segundo porpério, a minha filha tinha 3 anos, eu não conseguia entender, se eu não conseguia manter a rotina, eu não estava bem emocionalmente estabelecido. Eu ia procrastinando tudo, assim, empurrando tudo, se der eu faço, se der eu... A internet dela tá ruim, ela chegou a cair. Cléo, você escuta a gente? Escuto, vocês estão me Ah, pronto, escutando? voltou. Voltou. Voltou? Então você ia Tá tendo procrastinando uns tudo, se picos. der eu faço. Isso. E aí, quando eu conheci o Enneagrama, isso fez muito sentido para mim, porque eu me sentia muito cansada e eu comecei a entender o quanto assim é importante eu estabelecer as rotinas do dia a dia, eu me organizar emocionalmente na minha rotina com as crianças, porque isso me ajuda a não ir para esse caos. Né? Então, quando eu falo muito isso, que a procrastinação naquela semana que eu estou empurrando, e aí as coisas começam a andar errado, vem os meus gatilhos de raiva. Né? Exatamente. Então eu fico com muita raiva, eu começo a descontar, eu fico impaciente, eu cobro as crianças, eu fico muito dura com as crianças, né? Porque eu quero que as coisas resolvam rápido, mas por uma falta de organização minha, de planejamento. E eu vejo que é exatamente aquela semana que emocionalmente eu não estou conectada com a minha essência, né? Que eu estou um pouco dispersa, parece que eu vou empurrando as coisas e, né, vou deixando as coisas acontecer. E aí não acontece, né? Isso tudo vai acumulando as atividades. E aí vem os gatilhos, a impaciência, onde eu vejo que é um ponto acho que primordial na minha relação com os meus filhos. Né? Então, não deixar chegar a esse ponto. Hoje eu consigo ter Uhum. consciência, me organizar melhor, mas tem aquela semana que eu, né, que eu não tô querendo, né, assim. Cléo, acho que agora congelou de novo aqui pra gente. Você me escuta? Rotinas, Cléo, você me escuta? Talvez tenha caído. Acho que caiu. Bom, ela daqui a pouco continua a partilha dela, mas continuando, né, um pouco pegando o fluxo do que a Cléo estava falando, eu fiquei pensando no seguinte ponto. É como se esse procrastinar ele se misturasse com um processo que tem a ver com essa coisa que o 9 tem como um traço instintivo do centro físico, que é de eu fazer as escolhas no aqui e agora.
e eu não organizar o que vai acontecer, né? E também tentar prever, no sentido assim, que tem histórias que se repetem no cotidiano, com a criança, no trabalho, com a nossa vida. Então, quem se organiza, ele tenta fazer isso. Poxa, olha, geralmente quando isso acontece, eu faço isso. Ou, próxima semana vai acontecer isso de novo. Então, já tenho que planejar isso, antecipar isso, organizar isso, né? Então, eu vejo que tem muita coisa do 9 de seguir o fluxo do momento, né? Então, agora tem que fazer isso? Aí eu vou de corpo e alma e faço aquilo que tem que ser feito. Agora tem que fazer isso? Eu vou de corpo e alma e tenho que fazer isso. E aí, se você não se organiza, fica só nessa confiança do que vai ser resolvido, claro, vai vir um monte de coisa e na hora vai ficar confuso de saber o que é mais importante eu fazer naquele momento e qual a melhor estratégia para eu lidar com aquelas várias demandas que estão surgindo, né? Enquanto tem pouca demanda, isso funciona, né? Você seguir o fluxo totalmente. Porque, claro, tem muito espaço, porque para você seguir o fluxo totalmente, você tem que ter uma vida onde tem muito espaço vazio, onde tem um espaço que não está preenchido. E que você pode dizer, não deu certo isso aqui, eu tenho todo esse tempo aqui para mudar de rota. Agora, quando você está numa vida de cotidiano, você tem trabalho, tem filho, tem casa, ainda mais no contexto de pandemia, com tudo isso, você não vai ter, a maior parte das vezes, você não vai ter esse tempo todo, né? Então, se eu deixo para ir nesse fluxo, eu na hora vou ficar confuso, vai vir um monte de coisa, aí, claro, naquela hora, eu vou jogar um monte de coisa para depois, né? E aí o que acontece, né? Se é a pessoa do 9 que está bem não saudável, ele vai jogar e vai esquecer. Mas não é o caso de vocês aqui, né? Então, vocês, quando tem que jogar, depois vocês lembram que jogaram, né? Lembra que deixaram. E isso vai naquela sensação de que as coisas estão se acumulando, né? Isso vai dando mais estresse, vai dando ansiedade, né? Vai fazendo esse movimento do 9 para o 6. Eu vou ficando mais ansiosa, mais estressada, mais impaciente. E aí é onde pode vir uma reação com a criança que não é a reação habitual do 9, né? Que acho que todas vocês trouxeram no grupo, quando a gente estava conversando antes da live, nos últimos dias, né? Como é que é isso? Quando vocês acumulam e que o negócio ficou além já do ponto, o que acontece? É engraçado que antes de conhecer o Eneagrama, se me perguntassem, Suelen, você é uma pessoa que procrastina? Eu iria dizer que não. Eu tinha total certeza que eu não faço isso. Mas, e aí quando você falou sobre isso lá atrás, quando fiz meu primeiro curso de Eneagrama, eu lembro que você falou que são noveus. Lembra disso? Sim. São noveus, para quem não sabe, André chama que é o santo protetor do traço 9, porque parece que o traço 9 tem um santo que protege, que dá certo no final. Então, eu acho que o São Noveus me acompanhou por muito tempo, me acompanha ainda, sabe? Pega bem na minha mão. E aí, na minha cabeça, era assim, não, eu faço, dentro do prazo eu faço. O problema é que eu nunca percebi que eu sempre estendia demais esse prazo, que eu já podia ter feito antes, sem precisar, durante todo esse prazo, ficar remoendo, remexendo, e aí mexe com o seu emocional, com a sua ansiedade, com tudo, e e aí foi que caiu a ficha, aí realmente eu sou uma procrastinadora. Aí, hoje mesmo, Laís tinha me pedido alguma coisa, eu nem me lembro o que foi. Ela me pediu alguma coisa, eu fiz, tá certo, Laís, eu vou fazer. Tá bem. Aí, daqui a pouco, ela vem, e ela é TNA1, né? Então, assim, Laís não esquece de nada. Se eu prometer uma coisa pra Laís, ela vai vir me cobrar, pode ter certeza. Ela não me deixa esquecer. Aí ela fez, mãe, você já fez? Eu fiz, eu esqueci. Aí ela, tá bom, mãe, mas você tá de parabéns, porque hoje você só esqueceu uma coisa. Então, assim, é um comportamento que ela já notou, que eu tenho esse esquecimento por dizer assim, daqui a pouco eu faço, segura aí que eu faço já. E aí eu puxo também uma fala, eu não me lembro quem foi que falou, mas foi uma mãe do 3, da live do 3, que ela falava assim, planejar para mim é perda de tempo. Eu vou fazendo, vou executando e as coisas vão funcionando. Se eu sentar para planejar, eu sinto que eu estou perdendo tempo. E eu, como 9, eu passei a perceber que a minha estratégia tem que ser totalmente o oposto, porque se eu me deixar nesse fluxo de que vai dar tempo, esse tempo relativo do 9, aí não dá tempo, aí de repente você já se perdeu ali nesse fluxo. Então eu noto que quando eu sento, quando eu planejo e executo, porque aí também tem a questão do
Muitas vezes eu planejo demais, eu fico pensando demais, porque aí já mexe um pouco com o meu instinto, que eu sou autopreservação dominante. Então, às vezes eu fico assim, pensando em todas as possibilidades possíveis, será que é certo, será que é errado, e tal, tal, tal. Então, se eu planejar e planejando der o primeiro passo, vai funcionar perfeitamente. Se não, aí eu entro nessa seara da procrastinação e afeta todo É mundo porque aqui a em casa. procrastinação também tem uma relação com, que é isso que fica confuso às vezes para quem está vivendo, né? Com esperar o melhor tempo para fazer as coisas, né? Exatamente. Só que se eu não estou conectado, eu não vou conseguir perceber qual é esse melhor tempo. Isso, E acho que é exatamente isso que isso. você está dizendo, que vocês estavam dizendo, né? Que perde o time, porque quando eu não estou conectado, eu também não percebo qual é esse melhor tempo, melhor hora de fazer aquelas coisas. Você percebe esses processos com você também, Carol? Sim, sim, Suelen falando isso assim, desse tempo do planejar e eu lembrando como eu botei no grupo, né? Eu sou a doida da lista, então eu saio fazendo assim um monte de lista de um monte de coisa e eu vou fazer isso até a lista, tipo, ano passado eu tinha uns cursos que eu tinha prazo para terminar, que eu dizia, eu vou estudar tal dia isso, tenho que terminar aquele curso tal dia, e não fazia nada, e não fazia naquela semana, não conseguia cumprir. E eu dizia, não, é porque essa lista não está bem feita, eu vou fazer de outro jeito. Eu acho que eu separei tempo de. Aí eu refazia a lista toda e não conseguia executar. É uma dificuldade, eu acho que bem grande dessa coisa da execução. Acho que lista até a gente faz, organizar a gente até organiza, mas o executar. E eu estava lembrando um pouco até dessa minha Priscila tá dizendo que maternidade. daqui do meu lado ela vai falar um pouquinho. Ela disse: o negócio é lembrar onde é que tá a lista. Boa noite, gente. E assim, e Cléo estava falando uma coisa que eu acho que aconteceu comigo também, assim, a maternidade, a gente tem uma facilidade também de se amoldar nas realidades e também se perder nessa mesma realidade. A facilidade que a gente tem de se adaptar, a gente também tem de se perder naquela realidade. Então, acho que a maternidade, para mim, é algo que eu sempre desejei muito. Não é à toa que eu tive 4, mas a última não foi planejada, né? Foi realmente eu digo que ela veio de ousada. Mas assim, eu acho que eu me perdi um pouco naquela coisa. Então eu me perdia mesmo. Eu era mãe, mesmo trabalhando, mas assim, eu me deixava no meu autocuidado, no tempo para mim, em organizar as coisas. Eu me perdia mesmo no tempo. Então eu ficava com elas naquela rotina da criança, naquela coisa, assim, e esquecia desse tempo, desse autocuidado. Então, assim, Isadora veio me fazer vivenciar esse puerpério, como o Cléo disse, um pouco diferente, assim. Então, eu estou conseguindo fazer mais essa divisão do que é importante para mim, do que é importante para ela, do que é importante para a casa, do meu relacionamento conjugal. Então, assim, do que é importante, dando lugar um pouco para tudo, assim. Então, eu acho que faz parte também desse trabalho, né, desse alinhamento mesmo, assim, de conexão mesmo, eu acho. Então, eu vejo também essas questões que Suelen colocou, assim, o importante mesmo, eu acho que é essa conexão e uma execução mesmo, né, do que a gente percebe, dos insights que a gente tem, né. Outra coisa bem interessante, um momento bem marcante para mim foi quando eu fui fazer a transição de sair de sala de aula para só atender, né. Foi um momento muito estressante para mim, porque ser professora era meu sonho de infância, assim, eu brincava de ser professora. E André mesmo sabe, né? Minha família também sabe. Então, assim, André foi um dos que me ajudou nesse passo e minha família também, meu marido também, que dizia, isso não está fazendo bem para você, né? Então, eu realmente adoeci, assim, fisicamente, né? E até decidir, até tomar a decisão. Quando eu tomei a decisão, o resto tudo fluiu. É impressionante. Então, eu acho que, como a Suelen ressaltou, acho que isso do planejado, da mentalização, da coisa mental que a gente faz, assim, de
de imaginar tudo, todas as possibilidades, mas o importante é associar com a ação mesmo. Para mim isso fica bem, bem claro, assim, é bem forte isso. Você trouxe uma coisa aí que eu acho que é importante também, acho que tem a ver, né? Queria falar isso, aí depois eu tô vendo aqui que já são 15 para as 9, né? E aí eu queria pedir, então, o tempo passa realmente muito rápido toda vez, e aí eu queria pedir para vocês, depois que eu falasse, cada um falar uma fala final que vocês gostariam, né? Para a gente fechar esse momento, e eu queria abrir para alguma mãe ou pai, 9 que estava ouvindo aqui, quiser partilhar, né? Acho que Priscila talvez queira também falar alguma coisa, mas se outra pessoa quiser. Que você falou uma coisa interessante, que foi de uma característica também de se misturando com os filhos, né? E com o processo dos filhos. E aí eu me perder de mim nesse processo. E quando eu vejo, eu não estou conseguindo cuidar adequadamente de outras necessidades que não aquelas envolvendo a casa, a maternidade. E aí eu vou deixando de lado e, claro, isso vai gerando um processo pessoal difícil, né? E que uma hora isso aparece, né? E acho que esse é um ponto importante também, né? De quando eu não estou com clareza para olhar o que é que eu estou sentindo, o que é que eu necessito, o que é que eu preciso como mãe, como pessoa, como profissional, e quando eu me organizo para atender essas várias necessidades, as necessidades se misturam, né? Eu vou fazendo o que dá na hora e quando eu vejo um monte de coisa ficou para trás, né? E isso, claro, se eu não estou bem, vai refletir na relação com as crianças. Mas eu queria então ouvir cada um de vocês, pudesse falar o que vocês quiserem, como uma mensagem final aí desse nosso encontro. Posso falar? Vocês estão Por me favor, ouvindo, Cléo. gente? Por favor, Cléo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, André, né, de estar aqui falando um pouquinho sobre esse traço e dizer que eu acho que a maternidade, né, essa conexão com os nossos filhos, ela parte a partir do momento que eu me conheço, né? O autoconhecimento ele precisa ser importante nessa caminhada, nessa construção. Quando eu conheço quem eu sou, as minhas sombras, a minha luz, né? Eu vou conseguindo lidar melhor com a relação, nessa relação com esses filhos. Eu vou entendendo o que são dores minhas, né? O que é a personalidade deles, o que é a minha personalidade, e vou conseguindo lidar melhor, né? Então eu vou conseguindo trabalhar, né, os pontos que eu preciso trabalhar, né, acolher o que é sobre mim, o que é sobre eles. Então, eu acredito que é uma construção diária, né? Eu acho que nós não somos perfeitos, a gente precisa olhar para isso, e eu acho que a conexão dos nossos filhos vem a partir do momento que a gente consegue olhar para quem a gente é, né? Olhar para tudo que está aqui dentro. E eu acho que a partir daí a gente consegue lidar melhor e acho que também a gente consegue conectar mais com os nossos filhos. Então, eu acho que o Eneagrama foi muito importante para a minha caminhada de autoconhecimento e hoje eu consigo ver, me autorresponsabilizar para aquilo que é meu, né, para cuidar do meu emocional e para que isso me ajude na condução com os meus filhos. Muito obrigado, Cléo, por todas as partilhas, por toda a colaboração, né, por todas as histórias. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você. Quem pode falar? Eu queria agradecer também a André pelo convite, né? É sempre um prazer e é um amor imenso que eu tenho por ele, pela família dele. Ele sabe disso. E eu acho que eu trago um pouco assim esse conhecimento, como o Cleo disse agora, e da gente se perceber sempre. Eu acho que assim, isso está muito dentro de mim ultimamente, assim, da gente conseguir dar espaço para tudo dentro da gente, né? De que a gente não precisa fundir tudo, mas que tudo pode ter um espaço reservado, adequado, né? E assim ser integrado e não simplesmente
vamos dizer assim, derretido, né? Mas que cada espaço da sua vida, ou que cada coisa da sua vida tem um espaço nela, né? Então, acho que isso é algo que está bem dentro de mim ultimamente, e é algo que eu tenho trabalhado mesmo em mim, e que tem me ajudado a me integrar, a acessar essa intuição, acessar esse amor, acessar essa ação correta, comigo, com as minhas filhas, nos relacionamentos e na profissão mesmo. Muito obrigado, prima, também. Muito obrigado por todas as partilhas, todo amor, é recíproco totalmente. Que bom. E você, Suelen? Eu ratifico as palavras das meninas, foi maravilhoso. Eu já disse a André algumas vezes, venho acompanhando essas lives dele desde que começou. Quando não consigo acompanhar ao vivo, durante a semana estou lá no YouTube vendo tudo. E tem sido muito rico mesmo. Ouvir tantas experiências é muito diferente da gente ficar só no campo teórico, né? Quando a gente ouve a prática, muitas fichas, vem muitos insights. E assim, só ele tem noção do que ele está plantando em cada um da gente que está conseguindo acompanhar essas lives. Está sendo muito rico mesmo. Já mandei até áudio emocionada para ele logo depois de ouvir uma live. Então, assim, só agradecer mesmo por tudo. Muito obrigado, Suelen. Fico muito feliz de saber também isso, né? Afinal, essas lives foram criadas também para isso, para expandir o conhecimento e ajudar as mães, pais, as pessoas. Eu sei que o foco aqui é a maternidade, paternidade, né? E as crianças, mas eu sei que também no meio disso tudo a gente está falando de eneagrama e das pessoas, né? Então, mesmo que às vezes não é mãe e pai, acaba crescendo também, porque a gente não cresce também só com as partilhas que eu estou fazendo de conhecimento sobre eneagrama, a partir do que vocês falam, mas às vezes é uma história que a gente conta que bate com histórias nossas, que nos faz pensar em coisas nossas, né? E como eu sempre digo, a gente é o eneagrama inteiro, né? Então, quando a gente vai ouvindo várias histórias, a gente vai juntando partes, fazendo essa colcha de retalhos do nosso ser. Então, muito obrigado a vocês. Pri, você quer falar alguma coisa? Não. Você quer partilhar o que você sentiu aí ouvindo essas histórias de outras mães? Vem cá, melhor chegar mais aqui. Será que dá? Dá, só você chegar aqui. Oi, gente. Boa noite. Eu já cheguei pensando, será que eu cheguei atrasada? Será que eu cheguei na Ai, deixa eu ajeitar aqui, porque essa luz do André não valoriza, não. Deixa eu ver. Não sei. Eu fiquei escutando um pouquinho aqui, cheguei já no final, mas muitas histórias, né, que vocês contaram também, super consonantes com a minha história pessoal. Eu fiquei lembrando uma das histórias que eu me lembrei agora, assim, que foi muito desse lugar do tempo, né, do tempo se alargar, que é um tema que eu tenho um apreço muito grande, assim. Eu me sinto privilegiada por estar mais em contato com esse tempo que não é do relógio. Porque muitas coisas na minha vida, né, foram alinhadas nesse tempo junto com São Noveus, que também me protege. Então, eu lembrei agora nessa situação de pandemia, né, tantas coisas difíceis que a gente viveu e tantas ainda está vivendo, né? Mas teve um momento assim que eu lembrei agora, vocês falando de histórias, eu lembrei dessa história, que era assim, quando a gente estava com super medo, assim, ninguém, logo no começo da pandemia, ninguém sabendo muito bem como se comportar, as informações muito confusas, a gente ficou um tempão muito isolado dentro de casa, numa cidade nova, e eu sou um 9 social, né? Então chegou uma hora que estava dando tilt, assim, de só estar com o povo daqui de casa, já estava me dando uma agonia. E aí eu pensando assim, aí eu acordava um dia e falava, Deco, vamos dar uma volta, vamos fazer uma trilha. Mas aí, vamos fazer uma trilha? Vamos, não vamos, vamos, não vamos? Vamos hoje. E ele ficava mexido e demorava um tempo e a gente ficava, aí ia. Aí no dia seguinte, sei lá, ele falava, vamos caminhar na praia. Eu falei, não, hoje não. Hoje não vamos caminhar na praia, não. Aí isso se repetiu várias vezes e ele ficava assim, olhava para mim, eu falei, não, hoje não vou de jeito nenhum, não vou de jeito nenhum. Mas ontem você disse que tudo bem, que confia, que tava não sei o quê.
Eu falei, mas era ontem, hoje eu sinto que não. Mas que lógica é essa? Ele ficava baratinado, assim, porque racional, querendo saber uma lógica disso. Eu falei, não tem lógica. É isso, não tem lógica. Eu sinto que se hoje a gente sair, vai ficar tudo bem. E se amanhã a gente sair, não vai ficar. Então, e claro, né? Já. Posso entrar, só partilhar? Porque eu acho que é justamente isso, né? Como a gente está falando aqui o tempo todo de luz e sombra dos processos, né? E graças a isso dela, a gente pôde ter muitos respiros, viver muitas experiências que foram muito bacanas, sabe? Foram muito bacanas também nesse sentido, né? Mas também a gente começou a sair mais, numa dessa de ir num restaurante, acho que foi justamente onde a gente pegou Covid, sabe? A gente não Entende? acerta sempre, Mas é isso que eu estou né? dizendo, é onde o processo, ele tem as duas facetas sempre, né? Mas que é isso mesmo. Mas é uma coisa muito bacana mesmo de poder sentir, sabe? Quantas vezes eu achei, não, não vai dar, e dava, né? Essas coisas de não, ao contrário, né? André tem uma coisa assim de, às vezes quando a gente vai viajar, ele quer resolver a vida inteira. Então, tudo que não resolveu, ele quer resolver naquele dia. Até cortar cabelo das crianças, ele quer cortar no dia da viagem, assim, ele quer fazer tudo, 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 tudo. E eu falo, não vai dar tempo, não me enfia tanta coisa, não vai, não vamos fazer nada, vamos só acordar e tomar café. Não, mas ele vai ficar fazendo o quê dessa hora até essa hora? Não, relaxando, descansando. E ele fica doidão, assim, tipo, não, mas vamos aproveitar para fazer isso. Então, é esse jogo que a gente vai vivendo, assim, o Eu acho tempo que isso todo. que você está falando traz uma outra coisa que eu acho que a gente falou, mas indiretamente, que é de trazer para experimentar o momento, né? De você ficar no momento. Né? Eu tenho uma tendência a fazer muitas coisas, realmente. Então, isso é um convite sempre grande que você sempre fez e que me ajudou muito, sabe? A dizer assim, opa, peraí, menos, né? Desfrute aqui agora, não bota nada, não aproveita, né? Porque eu tenho uma asa forte no 3 também. Então, parece que assim, eu gosto de aproveitar todo o tempo livre que eu tenho para alguma coisa, né? Vou aproveitar para fazer esse exercício agora, vou aproveitar para descansar, vou aproveitar para ouvir um podcast, vou aproveitar para gravar não sei o quê, né? E às vezes a gente precisa simplesmente desfrutar a experiência, né? E acho que é um convite que vocês 9 fazem aí. É que Vamos desfrutar essa experiência. aproveitar nem sempre quer dizer executar algo, né? A gente pode aproveitar de outras formas. Exato, e quanto que esse aproveitar, assim, tá muito embasado numa cultura capitalista de que você tem que fazer, né? Produzir. Muito. Produzir, você tem que fazer. E aí, aqui em casa, eu sou a rainha do descanso, assim. Então, toda hora eu tô pedindo pra galera descansar. Não, descansa, deita. O André tava meio mexido semana passada. E aí ele agoniado com, sei lá, com questões internas e não sei o quê. Aí ele disse, vou fazer que nem Pri quando tá menstruada, vou me recolher. Aí ficou o dia todo recolhido, deitado, tomou coisa quentinha. E ele se sentiu no outro dia ótimo. Eu falei, tá vendo? Isso é medicina, isso é sabedoria. Então, né? É muito curador esse lugar que é fácil para nós do 9 acessar, do descanso, da pausa, né? E quando eu fui entendendo mais isso espiritualmente, né, dentro das práticas espirituais, dentro do caminho do yoga, que é um caminho que me sustenta, me suporta, né, me apoia, eu fui aprendendo o quão precioso é a gente parar, né, a gente dar tempo para as coisas decantarem, né, e práticas como meditação, por exemplo, né, o quanto... E é muito fácil, é muito acessível para quem é traço 9, assim, eu acho que é um presente, um tesouro ter essa capacidade, né, assim, de meditar, assim, e de descansar e de dar pausas, né, então eu vim aqui só para trazer brilho para o traço 9, que a sombra todo mundo já sabe. A sombra mas quando você fala isso, assim, porque eu sou um TNA 9 e meu marido é um TNA 3. Aí você imagina, assim, né? A gente vai nesse extremo mesmo, né? Eu quero um sossego, uma calmaria, e ele tá querendo produzir o tempo todo, né? Acho que foi uma das nossas crises conjugais, foi muito disso, assim, desse lugar, né? Dele querer estar em movimento o tempo todo e eu não estar nesse movimento dele. E aí, quando eu conheci a ferramenta e a gente conseguiu ir conversando sobre cada traço, a gente conseguiu ver, assim, né, a questão em si. E foi muito, muito legal, assim, foi muito bom.
porque a gente conseguiu ver as características ali, né? Eu sou muito assim, muito assim, é onde a gente às vezes diverge e bate ali, né? Bate em teclas diferentes ali, cada um puxando para o seu lado, né? Mas é fantástica É, essa experiência de Eu acho que é vocês, isso, assim. né? e E é sempre um convite, né, para a gente já ir fechando, que eu vi que está na hora da gente fechar, né? É um convite a esse equilíbrio, né? Eu tenho falado em muitos cursos hoje em dia que, além de pensar que a gente tem o nosso TNA, o nosso traço principal, a gente também tem um traço que é o nosso mais ignorado, é aquilo que a nossa consciência acessa menos. E eu percebi, até por educação mesmo, né, que Carol conhece minha mãe, que é tia dela, meu pai, né, e que são pessoas bem aceleradas, né? Então, eu vejo assim que eu cresci e eu entrei muito na aceleração, sempre interna, externa, né? Foi uma coisa muito boa nessa relação com o Pri, porque eu identifiquei que o traço 9 era o meu traço menos desenvolvido, sabe? E eu venho nos últimos anos trabalhando mesmo isso, sabe? Uma das coisas que eu refleti era no meu sono, por exemplo, né? Porque eu dormia pouco, dormia e sempre tinha o discurso de que eu não preciso de muito sono, só que eu entendi que não é que eu não precisava de muito sono, é que eu me acostumei a não olhar para o sono e não dormir muito, porque eu queria aproveitar o dia para fazer o tanto de coisa que eu tinha para fazer. Só que eu notei que não era bem assim, né? E eu comecei gradualmente a fazer isso, né? E me permite, não, eu vou dormir, e não vou botar o despertador, e vou ficar até mais tarde. Agora, é isso que eu vou dizer assim, do ano passado para cá, que eu tô começando a dormir que nem 9 dorme, né? Dormir de verdade. não, melhor ainda. Ainda não vou dormir em fila de banco, que nem o 9 que eu conheci, né? Mas já tá conseguindo dar umas relaxadas boas. Bom, gente, mas o papo tá muito bom. Eu queria agradecer a todos, todas. Eu pensei em abrir mais um pouco para ouvir mais pessoas, mas por conta do horário vai ficar mais complicado, para não passar demais. Então, eu queria só fazer um fechamento aí da nossa experiência. E então, eu vou pedir que vocês fechem os olhos um instantinho e de olhos fechados, vocês inspire, expire e tome consciência de como é que vocês estão agora no final dessa live. Como é que está o corpo de vocês? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que está a mente? E tomando contato com o que vocês estão sentindo, perceba o que mais tocou você hoje, o que mais marcou em você nessa live hoje. O que você está levando para a sua vida, como mãe, como pai, como pessoa, para relação com as crianças da sua vida. Deixa que isso vá clareando dentro de você, gravando, acendendo, para que você lembre disso. Para que você lembre disso quando você for para o seu dia a dia, quando você for voltar para a sua rotina. Inspire, expire, vá deixando que isso vá se consolidando dentro de você. Vá deixando que isso vá se consolidando dentro de você. E mais uma vez, então, perceba como é que você está. Perceba como você está. E com calma, vá abrindo os olhos. Vá abrindo os olhos. E que fique aqui essa mensagem. Fechei os olhos e pedi um favor ao vento. Leve tudo o que for desnecessário. Ando cansada de bagagens pesadas. Daqui para frente, apenas o que couber no coração. Eu acho que o 9, quando está na essência, tem essa facilidade, né? De não ficar pegando peso desnecessário e só levar o que está no coração naquele momento e viver. Então, que a gente possa levar dessa live essa esperança de que cada um de nós possa cada vez mais estar conectado com o nosso coração e cada vez mais em paz com a gente mesmo, em paz com o mundo, em paz com a vida, em paz com as nossas crianças, para que elas não cresçam adultos estressados e acelerados, como a maior parte das pessoas são. Que elas possam crescer pessoas que percebem que
A vida não é o que essa cultura capitalista que a gente vive criou, né? E que parece que a vida é produção o tempo inteiro, né? E resultados. A vida também pode ser contemplação e desfrutar do presente, do aqui e agora, com calma, sem estar olhando para o relógio. Então, que a gente leve isso. Próxima semana vai ter a live das crianças 9, estão todos convidados. Quem já está inscrito vai receber automaticamente a mensagem, tá? E o link. Então, não precisa se inscrever de novo. Um grande abraço, um bom descanso e até outro momento.